quero saber o seguinte, você sabe como utilizar os artigos em inglês? Nesse vídeo você vai aprender os artigos a, an e the e como utilizá-los da maneira correta. E também quando nós não utilizamos nenhum deles. A primeira coisa que você precisa saber é que a maioria dos erros que ocorrem em relação ao emprego desses artigos é porque pensamos em português e traduzimos para o inglês. Em inglês, na hora de utilizarmos artigos, nós precisamos prestar atenção na palavra que segue, ao tipo de palavra que ela é. Porque é justamente essa palavra que vem depois do artigo que vai determinar qual artigo a gente precisa usar. E essas palavras às quais eu me refiro são os substantivos. Meu Deus, o que é substantivo? É o nome das coisas. Mesa, cadeira, quadro, celular, computador, etc. Até aqui tudo bem? Então vamos aos artigos. Começando com a ou an. Primeiro nós vamos ver o que significa e depois como utilizar, tá bom? Então, primeiro, ambos significam um ou uma. E não é que uma palavra significa um e a outra uma, não. As duas palavras têm esses mesmos significados, os dois. A significa um ou uma, and também significa um ou uma. E elas existem porque nós não podemos utilizar one, o numeral one, em frases do dia a dia. A não ser, claro, que a gente queira deixar bem claro que é um só. Olha a diferença. I have a dog. Eu tenho um cachorro. É exatamente assim que as pessoas vão entender. Agora, se eu falar I have one dog, eu tenho um cachorro. É assim que as pessoas entendem essa frase. Percebeu a diferença? Bom, e como se refere a uma, obviamente a gente só vai poder utilizar com palavras. Eu posso contar, ou seja, eu posso contar com one, two, three, assim por diante, né? Mesa, cadeira, quadro, computador, enfim. Porém, essas palavras precisam estar no singular. Mas eu acho que isso é meio óbvio, né? Via de regra, nós utilizamos a quando a palavra seguinte tiver som de consoante. A dog, um cachorro. Eu posso falar tanto a dog quanto a dog. Normalmente a gente fala a quando tá no meio da fala e eu ainda tô buscando as palavras para conectar com aquilo que eu já disse anteriormente. A dog. No dia a dia, tanto faz falar a dog ou a dog, porque dá no mesmo. Isso, obviamente, significa um cachorro. A turtle, uma tartaruga. A horse, um cavalo. E olha que interessante, o inglês é uma língua que ela é muito fluida. Ela precisa ser fluida, né? E para manter essa fluidez, existe o an. Quando a palavra seguinte começa com um som de vogal. Quer ver? Se eu utilizasse a, olha só, a apple, a elephant. Percebeu essa quebra? Fica ruim, né? Agora percebe a diferença. An elephant, um elefante. An apple, uma maçã. An umbrella, um guarda-chuvas. E isso acontece com 90% dos casos, tá? Começa com consoante, nós utilizamos a. Começa com vogal, an. Porém, claro, existem exceções. A letra U é uma delas. Ela pode apresentar tanto o som a, como nós vimos agora em umbrella, e aí nós utilizamos an. Porém, ela também pode apresentar o som u, como em unicorn, uniform, user, university. E é como se tivesse um y ali antes do u, né? U. E por isso nós utilizamos a unicorn, um unicórnio. A uniform, um uniforme. A user, um usuário. Outra exceção é a letra H, porque ela pode apresentar o som de como nós vimos agora há pouco em horse, ou então como é presente em house. E nós utilizamos a horse, a house. Mas ela também pode não apresentar som nenhum, como em honor. E aí nós utilizamos an.
porque vai direto pro som da vogal. Honor. Percebeu? An honor. Uma honra. Outras duas exceções bem expressivas. As letras E e U juntas, como em era, European, porque também parece que tem um Y ali no comecinho, antes do E. Então, nós utilizamos A. I have a European friend. Eu tenho um amigo europeu. A letra O, quando ela tiver som de W, como one, once, porque parece que tem um W ali no começo. Então, nós utilizamos A. A one-eyed fish. Um peixe de um olho só. Mas, além dessas diferenças, eu sei que você deve estar se perguntando quando que eu utilizo certinho AON. E eu disse que eu te ensinaria, né? Então, vamos lá. Agora eu vou pontuar caso a caso quando nós utilizamos AON. Sempre que nós mencionarmos algo pela primeira vez, nós precisamos utilizar AON. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Gloria bought a new car. A Gloria comprou um carro novo. Carlos has a girlfriend. Carlos tem uma namorada. Emprego, sim, emprego e profissão. Sempre que a gente for mencionar, a gente precisa utilizar AON. She's a doctor. Ela é uma médica. John's a dentist. John é um dentista. Philip is a police officer. Philip é um policial. Descrições. Quando nós vamos descrever que tipo de pessoa ou coisa, algo ou alguém é, nós precisamos utilizar AON. Como lugares, por exemplo. Paris is a beautiful city. Paris é uma bela cidade. Laura is a tall girl. Laura é uma menina alta. That is a big house. Aquela é uma casa grande. One, sim, no lugar de one, que eu já te expliquei brevemente, né? Que quando nós não queremos dar ênfase ao fato de ter um só, nós falamos AON. Porque para deixar bem claro, como eu já te falei antes, né? A gente utiliza daí o numeral one. I have a car. Eu tenho um carro. I have one car. Eu tenho um carro. Importantíssimo, algo que você precisa saber, precisa lembrar. Você não pode usar palavras que nós podemos contar, como mesa, cadeira, celular, etc. Quando essas palavras estão no singular, sozinhas, entendeu? Então, palavras que a gente pode contar, elas estão no singular, certo? Eu não posso utilizá-las sozinhas. Eu preciso utilizar a, an, the, my, your, enfim. Eu preciso utilizar alguma coisa antes das palavras, quer ver? I don't have driving license. Tá errado. O correto é I don't have a driving license. This hotel doesn't have spa. Também não dá. A gente precisa falar This hotel doesn't have a spa. Lembra sempre disso, por favor. A palavra não pode ficar sozinha ali. A palavra é carente, ela precisa de alguma coisa ali, porque ela pode contar e ela já tá sozinha, ela é uma só, certo? Pelo menos foi assim que eu fiz pra eu lembrar que isso é uma regra. E aí, tudo certo até aqui? Comente aqui se você já sabia tudo isso sobre AON. E vamos pro próximo. Agora o the. Significa o, os, a, as. Ou seja, eu posso utilizar tanto com palavras no singular quanto palavras no plural. E não vai ter problema nenhum, tá? E aqui vai uma dica de pronúncia. É importante que você saiba que essa palavra pode ter dois sons. The antes de palavras com som de consoante e the antes de palavras com som de vogal. The door, a porta. The elephant, o elefante. E sim, as mesmas exceções anteriores para a ou an, elas vão entrar aqui na hora de pronunciar também, como the one. Mas quando utilizar o the, então, vamos usar nas seguintes situações. Segunda vez, quando nós mencionamos alguma coisa pela segunda vez. We have a dog. The dog is big and friendly. Nós temos um cachorro. O cachorro é grande e amigável. There's a man in front of me. The man is very tall. Tem um homem na minha frente. O homem é muito alto. Então, nas primeiras frases, eu mencionei a primeira vez, usei a ou an, né?
E na segunda frase, eu usei the, porque eu estava mencionando pela segunda vez. Coisas específicas. Quando nós falamos sobre coisas ou então pessoas específicas, ou então quando está claro sobre que coisa ou pessoa a gente está falando, a gente usa the também. The dog is in the garden. O cachorro está no jardim. E nós sabemos qual jardim, nós sabemos qual garden ele tá bom? Can you open the door? Você pode abrir a porta? Nós sabemos qual porta, qual door a pessoa está se referindo. Outra coisa que a gente usa the é quando só existe um. Só temos um de alguma coisa. The moon is beautiful tonight. A lua está linda essa noite. Lua a gente só tem uma, né? Então, por isso que é the moon. I want to live in Italy, but not in the capital. Eu quero morar na Itália, mas não na capital. Quantas capitais a Itália tem? Just one, right? Só uma, certo? Quando nós vamos mencionar lugares comuns na cidade, a gente também utiliza the. Lugares onde a gente normalmente vai, né? Por exemplo, bank, banco. Going to the bank. Eu estou indo ao banco. Bus station, rodoviária. We're at the bus station. Nós estamos na rodoviária. E com superlativo. Superlativo é aquilo que é o maior, o melhor, o top 1 de qualquer coisa, tá? Ou então, tanto superiormente quanto inferiormente. Pode ser o pior também, não tem problema nenhum. Nós sempre utilizamos the. São Paulo is the best place for business. São Paulo é o melhor lugar para negócios. Camila is the most intelligent student at school. Camila é a aluna mais inteligente da escola. Com instrumentos musicais. Sim, nós precisamos utilizar the antes de mencionar qualquer instrumento musical. Julia plays the violin and I play the piano. Julia toca o violino e eu toco piano. Partes do dia. Sempre que a gente vai se referir a partes do dia, a gente utiliza the, mas não night, tá? Não pode ser night. Nunca. Never. Ever. Então, é at night. Então, a gente não vai falar at the night ou nada disso, tá bom? A não ser que a gente se refira a uma noite em especial, tá? Aquela noite em específico aí tudo bem, mas via de regra, não. Parte do dia é manhã, tarde e evening, tá bom? Então, in the morning, de manhã ou pela manhã. In the afternoon, de tarde ou pela tarde. In the evening. Evening nós não temos uma tradução, né? Porque nós só temos noite aqui. Evening é um tipo de noite que é bem cedo, quando ainda tem muita coisa para acontecer. O sol já se pôs, né? Então seria tipo o nosso à tardinha aqui. Pelo menos aqui no sul a gente fala assim. Mas night não pode, tá? Night at. Nós também utilizamos the quando nós vamos mencionar algo de alguma coisa. Algo de algo. Olha só. The color of that sofa is really ugly. A cor daquele sofá é muito feia. Então, estou falando da cor daquilo lá, de algo, tá bom? Uma característica, enfim. E the também utilizamos antes de alguns países ou então regiões. Olha só, the USA, os Estados Unidos. The UK, o Reino Unido. The Czech Republic, a República Tcheca. Quando nós vamos mencionar nomes de pessoas que fazem parte de uma teoria ou então de um estudo, tá? Não é uma coisa, um nome comum. Assim, é o nome de uma pessoa realmente que fez parte de alguma coisa que é importante. Desde que não seja possessivo, a gente utiliza the antes. Olha só. The Riemann Hypothesis. A hipótese de Riemann. E por fim, mas mesmo assim muito importante, nós vamos ver quando a gente não utiliza artigo nenhum. Sim, existem situações que não, a gente não precisa utilizar e não pode, inclusive, utilizar nenhum tipo de artigo. Vamos ver todas agora. Generalizar. Nós não utilizamos nenhum tipo de artigo antes de palavras no plural ou então palavras que a gente não pode contar com 1, 2, 3, como leite, água, açúcar. Também quando nós falamos de coisas em geral, sejam elas abstratas ou não. I don't drink milk. Eu não bebo leite. Women are more cautious than men. Mulheres são mais cuidadosas que homens. Agora, olha a diferença. I love music. Eu amo música, certo? Não usei um the ali.
Agora percebe a diferença no seguinte. I loved the music at the party. Eu amei a música da festa. Qual a diferença aqui? I love music é eu amo música em geral, certo? Agora, I loved the music at the party. Eu amei a música da festa. Eu amei aquela música que estava acontecendo naquela festa específica. That specific music in that specific party. Nomes próprios. A maioria dos nomes próprios não levam artigo nenhum. Tesla was one of the greatest inventions of all time. Tesla foi uma das maiores invenções de todos os tempos. E olha só, até mesmo quando os nomes indicam possessivo, não vai artigo nenhum, quer ver? Mark's car, o carro do Mark. Refeições. Nós não utilizamos nada antes de refeições, como breakfast, lunch, dinner, etc. Breakfast is served at 8. O café da manhã é servido às 8. Percebeu que em português a gente utiliza o café da manhã? Em inglês a gente não utiliza, né? I always have dinner at home. Eu sempre janto em casa. Quando a gente vai mencionar dias da semana, meses, anos, exceto o ano 2000, a gente não utiliza artigo nenhum. Porque ano 2000 a gente precisa utilizar the. June is my favorite month of the year. Junho é meu mês favorito do ano. Friday is the best day of the week. Sexta é o melhor dia da semana. TV, sim, TV. Quando nós vamos mencionar a transmissão da TV, tá? Não o aparelho. A gente não utiliza nada. I like to watch TV. Eu gosto de assistir TV. Ou seja, eu gosto de assistir o que é transmitido na televisão. I saw it on TV. Eu vi isso na TV. Ou seja, eu vi isso na transmissão da televisão. Não o aparelho físico. Agora eu vou te mostrar exemplos com o aparelho, olha só. I have a new TV. Eu tenho uma TV nova. Ou seja, eu comprei um aparelho de TV novo. Turn off the TV. Desligue a TV. Desligue o quê? O aparelho de televisão. Sempre que a gente vai mencionar línguas e matérias escolares, a gente não utiliza nada também. English is not difficult. Inglês não é difícil. I study geography. Eu estudo geografia. Next, last. Olha só, preciso que você preste muita atenção aqui para não gerar conflito. Olha só, nós não utilizamos artigo nenhum, nada, quando a gente utilizar next ou last, mais uma expressão de tempo, desde que se refira a antes ou depois de agora, do nosso agora, tá bom? Aí a gente não utiliza nada. Olha só. See you next Friday. Te vejo na próxima sexta. We went to the movies last week. Nós fomos ao cinema semana passada. Olha quando não é seguido de expressão de tempo. The next class will be great. A próxima aula vai ser ótima. E é importante você saber que muitas vezes a gente não vai precisar utilizar nada antes de uma palavra, tá? Se nós utilizarmos a, an ou the, vai ficar errado. Eu vou te mostrar um conjunto de frases onde eu já vi alunos de avançado errarem. Se nós utilizarmos a, an ou the no lugar errado, vai ficar errado. Last year we spent 1 week in London. We really loved London. The last day we were really sad. Ano passado nós passamos uma semana em Londres. Nós realmente amamos Londres. No último dia nós estávamos muito tristes. Agora eu quero pegar a frase em inglês. No começo eu falei last year. Com isso eu quis dizer o ano antes do agora, certo? O ano passado. Tá bom? Então não vai nada. Agora, quando eu utilizei last day, eu botei um the antes. Por que eu coloquei esse the antes? Porque era o último dia da viagem. Eu não tô falando o último dia antes de agora. Entendeu? E aí, você já cometeu algum desses erros antes? Ficou alguma dúvida? Qual dos ensinamentos aqui desse vídeo você definitivamente não sabia?
E se você gostou, lembra de curtir esse vídeo e mandar para aquele teu amigo ou amiga que tá aprendendo inglês também. Te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. See ya!